Pastoral do dia 11 de abril de 2021. O verdadeiro culto. Gente, essa semana ela começou, semana que passou, né? Começou com uma série de questões relacionadas a autorizações e desautorizações com relação ao culto. Aquela decisão antes da Páscoa, né, antes da sexta-feira da Paixão, do ministro Cássio Nunes, a respeito das celebrações religiosas, causou uma grande euforia e um grande espanto ao mesmo tempo, e todos nós ficamos sem entender depois tantas outras decisões e revogações a respeito desse tema, tendo como ministro Gilmar Mendes, na segunda, proibido os cultos em São Paulo, como todos nós vimos lá. Sem entrar no mérito e sem entrar nessa questão política, partidária, na questão jurídica, né? Nessa questão que envolve agora uma série de procedimentos e observações desses rituais todos da lei, eu quero destacar aqui o seguinte, gente. Não vou entrar, como falei, não vou entrar no debate, porque não é a minha área. Mas vou entrar num ponto que é a minha área, do que realmente é o verdadeiro culto. Como o verdadeiro culto precisa ser prestado. Nós já sabemos que não precisamos dos templos abertos para cultuar a Deus, porque o crente, aquele que é dotado do Espírito Santo, tem uma atitude de culto, desenvolve uma atitude de culto. E na minha visão, o que precisa ser observado agora é se realmente cultuamos ou não cultuamos a Deus, na condição em que todos nós estamos. E isso me faz remeter sobre a base da adoração e a fundamentação do culto, estabelecido pelo próprio Cristo ali naquela conversa com a mulher samaritana. Mais uma vez, uma mulher entra em cena e é grandemente abençoada pelo Senhor naquela trajetória do Senhor por Samaria. E aí ele lembra aquela mulher a respeito da essência daquilo que é fundamental para que possamos prestar um verdadeiro culto em espírito e em verdade a Deus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Gente, o culto é a adoração. Se aquela frase conhecida, né? Se não há culto na vida, não há vida no culto, não é? Então, o culto público representa muito para nós. Nós queremos realmente retornar com todo o empenho a nossa adoração, mas muito mais do que isso, né? Nós queremos a nossa adoração pública, mas muito mais do que isso. Nós queremos que o nosso culto chegue a Deus. Nós precisamos que o nosso culto seja aceitável a Deus. Muito mais do que abrir ou fechar, a igreja continua adorando, a igreja continua cultuando. Eu cultuo a Deus nos meus atos corriqueiros do dia a dia. Eu cultuo a Deus numa ação espiritual diária e constante nos meus relacionamentos. Eu cultuo a Deus quando evangelizo. Eu cultuo a Deus enquanto eu converso no meu ambiente de trabalho. A minha vida é um culto. A vida do cristão é um culto a Deus. Então, o que define realmente
o culto a Deus, o verdadeiro culto, é a minha atitude, não é nem a minha sinceridade, é a minha atitude em adorá-lo em espírito e em verdade. Gente, nós construímos no decorrer da nossa vida uma série de falsos deuses que precisam ser derrubados, que precisam ser destruídos, para que a nossa adoração seja autêntica, seja verdadeira, seja genuína e, sobretudo, seja aceitável a Deus. E aí eu concluo essa pastoral com uma pergunta: você cultua a Deus? A quem realmente você adora? Se você não conhece a Jesus, ele é Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, digno do nosso culto, da nossa adoração. Nós não vamos fazer do culto qualquer coisa. Nós vamos fazer do culto o nosso próprio estilo de vida. Cultue a Deus. Deus abençoe o seu domingo.